tudo, seja muito bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula nós vamos continuar falando sobre HTML e CSS. Bem, nessa aula nós vamos utilizar elementos que nós já vimos para poder estar estilizando. Então nós vamos estar utilizando o elemento div e elemento span para nós poder estar aplicando estilo a eles, tá bom? Bem, só para relembrar o que é uma div, tá? Div é uma divisão. Então, ele é um elemento de quê? De bloco. E é usado para quê? Para que a gente possa estar agrupando outros elementos e criar umas seções ou um container da nossa página. Então, por padrão, já que ele é um elemento de bloco, ele ocupa o quê? Toda a largura disponível e aí ele vai começar em uma nova linha, tá? E a gente sabe que a div, ele é ideal para que a gente possa estar o quê? Fazendo a estrutura de layouts e agrupar o nosso conteúdo. Bem, o que é o spam? O span, ele é um elemento align, tá? Então, a gente usa ele para agrupar o quê? Pequenos trechos de texto ou elementos align, tá? Então, nesse caso, tá? Ele não ocupa toda a largura disponível, porque ele não é um elemento de bloco, ele é um elemento align. Então, ele não, no caso, ele não vai quebrar o quê? De linha, ele não vai ter a causa de quebra de linha, tá? Porque ele ocupa apenas um espaço necessário, ele não ocupa toda a largura disponível, tá? E ele é ideal para quê, gente? Para a gente poder estar estilizando partes específicas de um texto. Então é isso que nós vamos fazer. Nós vamos utilizar dois elementos que a gente já aprendeu, que tanto é a div quanto o span, e vamos estilizar ele. Bem, eu vim aqui, na nossa pasta ao CSS, eu criei aqui uma pasta chamada div span, tá? Bem, a gente já aprendeu sobre todos os seletores, né? A gente já terminou a parte de seletores e agora nós vamos para div span. Bem, criei a nossa pasta, criei aqui o nosso arquivo. O que eu vou fazer? Vou vir aqui e vou abrir ele, tá? Então, dentro da pasta div span, eu tenho aqui o nosso arquivo index.html, que é a nossa página principal, e eu vou estar abrindo ele aqui. Bem, não tem nada, né? Porque nem a estrutura básica a gente trouxe. Então, bora lá. Eu vou vir aqui e vou trazer a estrutura básica da nossa página web. Então, shift, ponto de afirmação. Lembrando que a estrutura básica, tá, da página web nós vimos na nossa primeira aula. Então, nós passamos por cada linha, tá bom? E nós falamos sobre cada elemento, falamos sobre o que vai na cabeça, né, no cabeçalho do nosso documento, da nossa página web, e o que vai no corpo, tá bom? Bem, também, nessa aula, eu dedico de algumas exceções que eu acho que é importante a gente ter, que vai facilitar o nosso dia a dia. Por exemplo, como apertar o shift ponto de afirmação e ele trazer a estrutura básica para nós, tá? Imagina a gente ter que escrever tudo isso. Não é legal. Então, a gente está ganhando tempo aqui. Eu acredito que isso é importante, tá? Então, é importante a gente ter essas exceções que vai nos ajudar e facilitar o nosso dia a dia. Bem, o que eu vou fazer aqui? Vou colocar PTBR, tá? E eu vou mudar aqui o título para div e spam. Bem, aonde eu fiz a alteração, eu vou explicar, né? Caso alguém não saiba, não tenha visto a primeira aula. Aqui a gente está iniciando, tá? O nosso documento HTML e eu estou definindo o idioma como português do Brasil. Então, se nós tiver um leitor de página web, ele vai saber que a minha página web ele está em português do Brasil, tá? Aqui é o title, é o título da minha página. Então, aqui em cima, onde fica o título, ele vai ficar div e spam, tá? Vai ficar esse nome aí. Agora, salvei, vou carregar aqui de novo e pronto. Nós temos aqui o nosso título, não temos nada aqui porque não temos nada no nosso corpo da nossa página web. Bem, então bora lá, vamos começar a criar alguns elementos aqui para dentro. Bem, vou criar aqui algo bem básico, tá? Vou começar do básico e vamos complicando mais, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é criar simplesmente uma div, tá? Onde ele vai ter um cabeçalho. Então, pessoal, só elementos que nós já aprendemos. Nós já aprendemos o elemento de div, a tag div. Nós já aprendemos a tag, o elemento H1, que é o cabeçalho. Ele é o cabeçalho principal. Então, eu vou colocar aqui título 1. Título. Onde eu colocar título. Vou criar aqui um parágrafo, que nós também já aprendemos sobre parágrafo. E eu vou falar o quê? Que este é um parágrafo dentro de uma div.
tá? Aqui, tudo bonitinho, tá? Nada está sendo feito porque a gente não está estilizando ele, tá? Bem, eu vou criar aqui fora da div, tá? Pode ser até aqui dentro, para ficar organizado. Vou criar outro parágrafo e vou colocar este é um. E aí eu vou chamar o nosso carinha chamado spam, tá? E vou colocar aqui, esse texto aqui vai estar destacado. Destacado. E ele vai estar destacado aqui em vermelho, tá? Então, o texto que estiver dentro do spam dele vai estar destacado em vermelho. No momento, nada vai estar sendo feito, porque nós não estamos utilizando CSS no momento. Então, bora, agora a gente vai utilizar o CSS. Vamos estilizar ele. Como é que a gente faz isso? A gente tem duas formas de fazer. Ou a gente aplicaria, né, utilizando a primeira forma, né, de aplicar estilo, que é o Align CSS, que a gente já viu, que é aplicar o estilo no próprio elemento HTML, que isso não é muito legal. Ou a segunda forma, porque a gente não viu ainda a terceira, mas a gente vai ver, né? Vamos com calma que a gente vai chegar lá. A segunda forma é o internal CSS, que é o que? É a gente definir o nosso estilo dentro do nosso cabeçalho do nosso documento HTML, tá bom? Então a gente chama a nossa tag style aqui e aplica o estilo aqui, tá? Então a gente define o estilo aqui para que ele seja aplicado no nosso corpo da nossa página web, no nosso elemento. Bem, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar uma classe. Daí a gente já aprendeu como a gente cria uma classe. A gente até aprendeu que, na verdade, o nome dele é o seletor de class. Então, como a gente define uma classe. Então, bora lá. A gente coloca o ponto e dá um nome para ele. E, no nosso caso, eu vou colocar o nome, tá? De uma primeira div que nós estamos criando. Eu vou colocar container, tá? Vou colocar aqui container. Bem, o que eu vou fazer? Eu já vou chamar ele aqui para a gente ir vendo a coisa funcionando, tá? Como é que a gente chama o nosso seletor de classe, né? A nossa classe aqui, chamando o nosso atributo class, tá? E passando o nome da nossa classe, que é qual é a container, tá bom? Bem, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou definir uma cor de fundo. Então, a gente já viu no background color, a gente define uma cor de fundo. E aí, eu vou vir aqui e vou colocar pode ser essa primeira cor aqui mesmo, tá? Então, ainda pode ver aqui que dentro do nosso... E aí eu coloquei errado, né? Não é no H1, é na div que eu quero estilizar. Então, dentro da nossa div, eu vou chamar a nossa classe, tá? O nosso atributo class, e eu vou chamar o nosso style aqui, o nosso seletor, tá? De class, que é o nosso container aqui. Então, estou chamando a nossa classe aí container e no nosso elemento div. Então, eu quero que a nossa div, a cor do fundo da nossa div, seja esse azulzinho. Então, a gente pode ver que agora já pegou todos os elementos que estão dentro da div, tá? Então, a gente pode ver que a nossa div, o fundo dela, ela é azul. E nós podemos ver que ela ocupa toda a largura disponível, tá? Da nossa página. Bem, bora lá. Eu quero dar um espaçamento interno de 20 pixels, tá? Eu quero que aqui dentro dele esteja um espaçamento de 20 pixels, tanto em cima, quanto embaixo, quanto do lado. Como é que eu faço isso? Eu chamo aqui o carinha chamado Pad e eu vou dizer que eu quero que ele tenha um espaçamento interno de 20 pixels. Então, a gente pode ver que em cima, embaixo e do lado, ele ficou com um espaçamento de 20 pixels, tá bom? Bem, o que eu vou fazer? Eu vou agora também criar uma borda. Eu quero que tenha, que a nossa div ela tem uma borda, tá? E eu vou colocar aqui essa borda. Então, eu vou utilizar aqui o nosso carinha chamado borda, que é a nossa propriedade. Qual é o seu valor? Eu quero que ele tenha uma borda de 2 pixels, que ele seja solid e que ele tenha a cor azul, tá? Então, ele vai ser o deck azul. Então, uma cor forte aí, um azul forte. Aqui, então, pode ver que criou aqui a borda. Bem, o que eu quero também? Eu quero deixar essa borda arredondada. Então, temos também aqui o border rádio,
onde a gente pode colocar e deixar ele arredondado. Eu vou dizer que é para arredondar 10 pixels, tá? Então, podemos ver que ele arredondou aqui dos lados, tá? Em 10 pixels. Bem, eu quero deixar esse texto todo centralizado, alinhado aqui no centro. Quem é o cara em que eu utilizo? O Text Align. E aí eu digo para ele que eu quero que ele fique centralizado. E aí ele fica aqui no meio. Legal, não é verdade? Bem, bora lá. Eu quero estilizar agora o meu texto aqui, tá? O texto destacado. O que eu vou fazer? Eu vou criar aqui também uma class, tá? Um seletor de classe, que eu vou chamar ele de destaque. E aí eu vou chamar ele aqui, ó, class, o atributo class, qual é o nome da minha classe que eu quero aplicar a elemento de spam, o destaque, tá? Bem, lembrando, gente, ele é o spam, ele é um elemento align, tá? Então veja só que ele foi posicionado na mesma linha do parágrafo, tá? Então ele não tem quebra de linha, então a gente pode ver que mesmo no final do nosso parágrafo aqui, tá? Que já está depois do spam, que tá a parte que eu falei em vermelho, ele não desceu aqui para baixo, ele está na mesma linha, porque ele é um elemento align, a gente já aprendeu, né, sobre ele na aula dele, tá? Na aula HTML. Então a gente só está mesmo agora aplicando estilo nele, tá bom? O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui e eu vou dizer que a cor de texto dele vai ser vermelha. Vamos aplicar. Ah, então agora o texto destacado está em vermelho. Eu quero deixar ele em negrito, então fonte, range, pronto, negrito. Ele está em negrito. O que mais eu vou fazer? Eu vou colocar uma cor de fundo, background color e yellow. Prontinho, estilizamos ele. Vamos avançar? Vamos fazer algo mais avançado? Vamos complicar agora? Bem, bora lá. Eu vou vir aqui, vou criar outra div, tá? Vou vir aqui e vou fazer assim, ó. Vou criar uma div. Vou criar aqui um H1. Vou colocar aqui que aqui é o cabeçalho da nossa página, tá bom? Vou criar outra div, que eu estou fazendo uma divisão na nossa página, tá bom? E aí eu vou criar uma outra div aqui dentro. E aqui eu vou criar o nosso parágrafo. E eu quero que esse aqui seja da barra lateral. Tá bom? E aqui eu vou pegar um texto lá no nosso Lorem Ipsum, que a gente pode utilizar ele, tá? Vou botar aqui. Pronto. O que eu vou fazer? Vou criar uma, ó, tenho essa div que está dentro dessa div, e ainda dentro dessa div, eu quero criar uma outra div, tá? Outra divisão. Que aqui vai ser o meu conteúdo da minha, o conteúdo principal. Então, eu vou criar aqui um parágrafo, eu vou falar aqui, ó, conteúdo principal. Vou criar aqui outro parágrafo. Vou copiar isso aqui, vou colar aqui, só para a gente ter textos grandes. Vou criar outro parágrafo para a gente poder trabalhar também com spam, não ficar trabalhando só com a div, tá? Então, eu vou colocar aqui o parágrafo chamado preço. Vou criar aqui, vou chamar nosso elemento spam. Vou colocar o nosso símbolo da nossa moeda. E fora do spam, eu vou colocar o valor. R$100 aí, tá? Bem, fora dessa nossa div, eu vou criar outra div. E eu vou criar um parágrafo que eu vou chamar de rodapé. Vamos voltar aqui e vamos rodar. Bem, agora eu quero estilizar.
Tá legal. Isso aqui era para estar o quê? Na barra lateral. Isso aqui é para ser o conteúdo principal. Isso aqui era para ser um rodapé. Isso aqui é para ser o nosso cabeçário. Poxa, tem que estilizar. Vamos deixar agora bonito. Como é que a gente faz isso? Vamos lá pro estilo. Vamos lá, o style. E agora a gente vai começar a aplicar o estilo, tá? A coisa que eu vou fazer antes de nós ir para lá, eu vou mostrar para vocês o que eu pensei para cada um deles, tá? Então, a gente tem o quê? O nosso cabeçalho. Então, eu vou criar aqui um class, que ainda não existe lá, que vai ser o header, tá? Depois, essa div aqui, que nós temos duas div dentro dela, ela vai ser, vou chamar aqui nosso atributo class, ela vai ser o main, tá? Ela é a div main. Essa nossa segunda div aqui, que está dentro da nossa div main, ela vai ser da barra lateral. Então, eu vou chamar aqui um class, que eu vou chamar o nome aqui Sidebar, tá? Lembrando, gente, que esses carinhas, eles têm que existir aqui no nosso style, tá? Então, para que eles possam ser chamados. Não existe ainda, mas vai existir. Bem, na nossa segunda div, que está dentro da nossa div main, bom, eu tenho o que é o conteúdo principal. Então, a gente vai ter nossa class aqui, que vai ser o content, tá? Que vai ter o conteúdo principal. Bem, fora dela, nós temos uma outra div, que aí é do rodapé. Então, eu também vou ter uma class para ela, tá? E eu vou chamar ela de footer, que é o rodapé da nossa página, tá? Se eu rodar aqui, gente, nada vai acontecer porque eles não existem, tá? Ele vai procurar esses carinhas, esse seletor de classe, essas classes, vai encontrar eles aqui. Agora eu tenho que criar eles. Bem, bora lá. Vamos começar pelo começo, que é pelo cabeçalho. Então, eu vou vir aqui e o que eu vou fazer? Eu vou colocar ponto header, que é o cabeçalho, e eu vou falar para ele assim, olha, eu quero que a cor de fundo dele, então background color, tá? Seja o quê? Cinza. Então, eu vou colocar aqui o valor 333, tá? Jogo da velha 333. Bem, agora nós temos o valor de fundo dele como cinza. Mas eu preciso que esse texto mude de cor, não tá legal. Então, vamos deixar ele, vou falar que o texto dele, então o color, a propriedade color, ser o quê? Branco. E agora o meu texto vai estar o quê? Em branco. Bem, ainda não está legal. Eu vou dar um espaçamento interno aqui, tá? Então, eu vou utilizar o pad e eu vou dizer que vai ser de... Opa, pad. Vai ser de 10 pixels, tá? Então, eu quero colocar o espaçamento tanto em cima, quanto do lado, quanto embaixo de 10 pixels. Bora ver agora. Então, veja agora que a gente tem um espaçamento de 10 pixels em cima, embaixo e dos lados. Bem, o que eu também quero fazer? Eu quero que esse meu texto esteja centralizado aqui. Então, eu vou vir aqui e vou dizer, ó, text. Opa, faltou o ponto e vírgula aqui. Text align, tá? E eu vou dizer center. E ele agora sim está centralizado. Bem, eu quero que o mesmo estilo para o meu cabeçalho seja para o meu rodapé. Então, eu posso vir aqui, colocar uma vírgula, tá? E eu posso também dizer o que eu quero que isso seja aplicado tanto para o cabeçalho quanto para o rodapé. Qual é o nome da minha classe que eu vou dar? E aí, eu venho aqui e ele aplicou. Então, ambos agora têm o mesmo estilo, tá? Então, posso estar aplicando o estilo para ambas classes, tá? Bem, o que agora eu vou fazer? Eu quero agora criar o estilo da nossa barra lateral, tá? Aqui, essa parte aqui da nossa div. Eu quero que ela fique do lado. Cria uma barra aqui lateral. Bem, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou criar essa nossa classe. Então, sai de barra. Bem, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou definir a largura, tá bom? Que ele vai ocupar aqui na nossa tela. Então, eu quero que ele ocupa 25%, tá? Então, width, e eu vou falar, ó, você vai ocupar 25% da largura da minha página.
Então, veja que ele está ocupando aqui 25%, tá? Então, conforme a tela vai crescendo, ele vai ocupando mais espaço, porque ele está ocupando aqui os 25% do total da nossa página, tá? Bem, vamos deixar assim para que a gente possa enxergar aqui a nossa coisa. Então, ele está aqui já do lado do... Ele está ocupando aqui 25%, tá? Da largura da nossa tela. O que eu vou fazer? Eu vou colocar também uma cor de fundo. Vou colocar aqui um Breakout Color, tá? Vou colocar aqui que o valor dele vai ser F4, F4, F4. Eu quero um cinzinha bem clarinho, tá? Então, tá aqui do lado. O que mais que eu vou fazer? Eu vou dar um espaçamento aqui interno, tá? Então, em cima, embaixo, do lado. Eu vou colocar de 10 pixels. 10 pixels. Tá? Em cima, embaixo e dos lados, ele tem um espaçamento aqui interno de 10 pixels. O que mais que eu vou fazer? Eu vou colocar, no momento que vocês não vão conseguir ver, então eu não vou colocar, vocês não vão conseguir ver, vocês não vão conseguir entender. Quando eu precisar dele, eu vou colocar. Eu vou simplesmente dizer para ele que eu quero que essa barra lateral aqui, ele fica alinhado à esquerda, tá? Então eu vou vir aqui e falar, olha, fruit, e eu quero que você fique alinhado à esquerda, left, tá? Pronto. Agora veja só que todo o restante do meu conteúdo veio para cá. Por quê? Porque esse carinha aqui, ele está o quê? Alinhado à esquerda. Bem, bora lá. Vamos continuar. Eu agora vou criar aqui o estilo para o nosso conteúdo, tá bom? Essa parte aqui. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou colocar ponto conte, tá? Que é o nome da nossa classe que a gente colocou aqui, ó, tá? Do nosso conteúdo. E agora eu vou aplicar o estilo para ele, tá? Eu vou falar para ele que eu quero que ele ocupe agora o restante do espaço. Se eu ocupei aqui 25%, tá? Para dar os 100%, falta o quê? 75%, não é verdade? Então, é um pouquinho aí de cálculo de matemática, tá, gente? Então, veja só. Ele está ocupando aqui 25%. O que me sobrou aqui? 75%. Que isso aí fecha o valor de quê? 100%. Então, tá bom, estamos entendidos. Bora lá. Vou colocar aqui 75%, tá? Então, ele vai ocupar o restante do que nós temos na nossa página disponível, que é 75%. Então, eu quero que ele ocupe 75%. O que eu quero também que ele faz? Eu quero dar um espaçamento aqui dentro de 10 pixels, tá? Em cima, embaixo e dos lados. 10 pixels. E eu quero que ele fique... Eu quero alinhar ele ao centro, tá? E, na verdade, não preciso disso aqui. Porque não existe, né, o float ao centro. Centro, tá? Pronto. Está funcionando? Está funcionando. Mas ele está muito grudadinho aqui. O que eu quero fazer? Eu vou vir aqui. E agora eu vou utilizar aqui o Merge. Vou colocar aqui à direita. Eu quero colocar uma margem externa, tá? À direita da minha barra lateral. E eu quero colocar de 10 pixels. Agora, se eu rodar, veja só. O meu texto, ele foi um pouquinho mais para cá. Por quê? Porque a minha barra lateral, ele tem uma margem aqui de 10 pixels à direita dela, tá bom? Por isso eu falei que eu não ia colocar aquela hora, porque vocês não iam entender. Vocês não iam ver, né? Visualmente, vocês não iam entender o que estaria sendo feito. Aí agora vocês entenderam. Eu tô colocando uma margem à direita aqui, tá bom? Da nossa barra lateral de 10 pixels. Bem, o que mais eu vou fazer? Eu vou agora estilizar o nosso main, tá? Então, eu vou vir aqui, ponto, main. E agora a gente vai utilizar o nosso seletor que nós aprendeu na última aula, que foi o seletor de pseudo-elemento. Então, a gente usa o quê? Opa, fiquei apertando aqui o Shift. Então, a gente usa
dois pontos duplo, tá? E a gente pode dizer qual é o pseudo-limite que a gente quer utilizar. A gente quer utilizar o after, tá bom? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou dizer para ele, ó, o content não vai ter conteúdo nenhum, tá? Eu quero que seja vazio. Vou rodar aqui, veja que nada mudou até o momento. Eu vou colocar aqui um display, tá? E eu vou colocar aqui table. O que eu estou falando? Eu quero exibir como tabela para corrigir o fluxo, tá? Da nossa página aqui que a gente está criando, da nossa div main. Lembrando que a nossa div main, ela está agrupando o quê? Ela agrupa a barra lateral e o conteúdo principal. Então, esses dois carinha aqui, tá? Quando eu rodar agora, vamos ver o que vai acontecer. Peraí, vamos voltar aqui. Jéssica, não aconteceu nada. Bem, bora lá. Eu vou limpar, tá? Vou colocar aqui, tá? Eu quero limpar as flores. Agora eu consegui ver. Então, bora lá. Agora, o meu conteúdo, o meu main, ele limpou, tá? Então, o que que eu fiz aqui? Eu falei que não ia ter nada, tá? No conte. Então, o conteúdo está vazio. Eu estou limpando os nossos floats e eu estou dizendo que eu quero que ele exiba como uma tabela para corrigir o nosso fluxo. Agora, ele está corrigido, porque agora sim eu tenho um cabeçalho em cima, um rodapé embaixo e o nosso conteúdo, barra lateral dele, ele está à esquerda e ele ocupa 25% da nossa página e o nosso conteúdo principal, ele ocupa o quê? 25%. E ele está aqui do lado da nossa barra lateral. Então, ele está ocupando aqui, ele ocupa 75% e a barra lateral 25%, que dá aqui o 100% de ambos, tá? Bem, bora lá. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou criar um outro elemento, tá? Só pra gente brincar, gente. Só pra gente colocar a... é, Na verdade, né, eu tenho que utilizar esse cara aqui, né? Que eu falei que a gente... que eu acabo me apegando tanto a div que eu esqueço que eu tô falando também de spam, né? Então, bora lá. Eu quero estilizar aqui o nosso texto. Então, eu vou criar aqui uma classe chamada sublinhado. Vou colocar aqui text decoration e eu vou colocar aqui underline. Gente, se você não, se você tiver algo que tenha algum tipo, o texto esteja decorativo, você pode, e você não quiser, você pode colocar nome, tá? No caso, eu quero aplicar, né, um estilo, então eu tô colocando aqui o estilo. Então, text decoration, e aí eu tô falando pra ele que eu quero que o texto seja sombreado. E aí eu preciso sombrear o texto que eu quero estar sombreando, tá? Então eu tenho que chamar essa nossa classe. Então, bora lá. Eu vou vir aqui no nosso conteúdo principal. Vou criar mais um parágrafo, só para facilitar aqui, tá, gente? Para a gente rechear Eu vou criar aqui um spam. Vou colocar aqui o texto destacado. Destacado, igual a gente fez aqui em cima, tá? Então, a gente vai chamar a nossa classe, que a gente já tem ele, que é chamado destaque. Se rodar aqui, já está funcionando. E aí, eu vou continuar aqui, vou colocar e este é vou criar outro spam, tá? E eu vou colocar aqui que o texto ele é sublinhado. Só que eu preciso chamar essa classe que faz isso, que é o que? A nossa classe sublinhar. Então, agora eu tenho o texto aqui normal, que é um parágrafo, que depois eu tenho um spam,
que eu estou estilizando ele. Depois eu tenho o restante do texto e aí eu tenho outro spam que eu também estou estilizando ele, tá bom? Então assim a gente trabalha com o spam. E lembrando sempre, gente, que o spam ele é align, tá? Então ele não ocupa toda a largura da tela, tá? Da página nesse caso, né? Não da tela. Ele não ocupa toda a largura da nossa página. Bem, vou estilizar também, tá? O nosso parágrafo aqui, só para a gente poder trabalhar com ele. Então, eu vou vir aqui e o que, que eu vou fazer? Vou criar um parágrafo chamado, um parágrafo não, vou chamar uma classe chamada preço. Vou dizer que ele vai estar em negrito e que a cor dele vai ser verde. Colo. Pronto. Que ele vai ser verde. E aí eu vou vir aqui, vou aplicar isso aqui no nosso spam, tá? E aqui ele ficou verde. Tá bom? Você também pode trabalhar. Acho que essa parte aqui é mais simples, né? Você já deve estar aí por dentro, né? Mas é só para a gente poder praticar, tá? Vou criar aqui mais um conteúdo aqui. Fora aqui do nosso conteúdo aqui que a gente estava fazendo, tá? Então aqui, fora aqui. Vamos aqui para fora, tá? Então, depois do rodapé, vamos criar outra div. E aí eu vou ter uma imagem. Vai ser um produto. Aqui nós vamos ter o nosso H2, que eu vou colocar que vai ser o produto cosmético. Eu vou ter um parágrafo, que vai ser a descrição do produto. Eu vou ter um spam, tá? Que eu vou chamar de class. E a gente já tem, né, essa class definida, que a gente colocou ele aqui, né, que é preço. E é o que eu vou colocar o valor do dinheiro aqui, tá? R$ 100. Vou rodar e vamos ver. Tá legal, nós não temos mais imagem, não tem nada. Bem, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar uma imagem aqui, pra gente poder estar utilizando ele, tá? Então, vou pegar aqui, vou colar aqui, tá? Essa é a imagem que a gente vai estar utilizando. Você pode pegar qualquer imagem da internet. Bem, qual é o nome da imagem? Produto JPG, tá? Então, é ele que eu vou chamar aqui. Ele tá no mesmo local, tá, gente? Se ele tivesse em um lugar diferente, aí eu vou colocar aqui logo, porque vocês vão utilizar, ele vai estar basicamente assim no projeto de vocês, tá? Ele vai estar aqui dentro. Então, se ele está aqui dentro, você tem que percorrer o caminho dele, tá? Então, ponto, barra, images, produto JPG, tá? Então, agora sim, nós temos aqui nossa imagem e o nosso texto. Então, está legal, nós precisamos o quê? Melhorar isso daqui. Então, como é que a gente melhora isso, tá? Bora lá. Eu vou vir aqui e vou estilizá-lo. Então, aqui, para que a gente possa ver, eu vou criar uma class lá, tá? Que vai se chamar card. É... Isso aqui tá bom. Então, bora criar aqui a nossa classe, tá? Ponto card. E aí eu vou dizer que a altura, a largura da nossa div, né, que tem o elemento, que tem, né, o seletor de class, tá, de classe, que tem a nossa classe, que chama a nossa classe card, ele vai ter uma largura, tá, de 250 pixels, tá? Então a largura fixa dele vai ser de 250 pixels.
Deixa eu ver se eu tô chamando ele aqui. Tô chamando. Deixa eu fazer uma coisa aqui primeiro, gente. Olha, vamos chamar aqui o nosso seletor de tag, tá? Então, image é uma tag. E eu vou dizer que a largura da nossa imagem vai de ser de 200 pixels. Pronto, assim fica melhor para mim poder visualizar aqui o que eu estou fazendo, tá? Bem, bora lá. Eu vou colocar uma borda para mim poder enxergar, tá? Então, eu vou colocar uma borda de 1 pixel, solid, e eu vou colocar a cor de CCC, tá? Então, eu tô colocando uma borda da cinza bem clarinha. Então, podemos ver aqui que ele tem realmente o 200 pixels, tá? Então, ele tem uma largura fixa de 200 pixels. Eu tô colocando uma borda cinza bem clarinha aqui. Eu vou dar um espaçamento interno aqui, tá? No meu conteúdo interno aqui, de 10 pixels. Com espaçamento dentro do nosso card, dentro da nossa div, vai ser de 10 pixels. E a gente já sabe que se eu colocar um único valor, ele aplica tanto para a parte de cima, quanto para baixo, quanto para os lados, tá? Então, cima, embaixo e dos lados tem um espaçamento interno de 10 pixels. Eu quero que todo um elemento dentro do meu card, ele esteja o que? Centralizado. Então, eu vou dizer para ele que vai ser o T, Text Align Center. Então, eu vou centralizar todo mundo. E agora está todo mundo o que? Centralizado. E pode ver que já está pronto, já está bonitinho, tá? E a gente já trabalhou. Meu, o que eu vou fazer? Eu vou mudar, já que a gente já está utilizando é, a nossa classe preço aqui embaixo, vamos criar aqui vou criar uma classe chamada moeda, tá? Vou utilizar o seletor de pseudo elemento, então, dois pontos, dois pontos. Vou colocar before, tá? A gente já viu isso. Vou colocar aqui o conteúdo no início, vai ser um emoji, tá? Eu vou pegar esse emoji aqui, ó, de cifrão. Então, eu peguei aqui um ícone de cifrão e eu vou colocar uma margem aqui do lado direito de 1 pixel. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, moeda, tá? Deixa eu rodar, pronto. Veja só, eu modifiquei esse conteúdo aqui da nosso spam, tá? Deixa eu colocar mais para cá, assim, para a gente poder ver. Ah, pronto. Tá? Eu tenho aqui o spam, eu chamei a nossa classe moeda dentro do nosso elemento spam e, veja só, nós tínhamos aqui o cifrão, só que agora eu estou dizendo para ele aqui o quê? Que o elemento que tiver a nossa classe moeda, eu quero fazer o quê? No começo dele, começo desse conteúdo, eu quero colocar esse conteúdo, que é o quê? Um ícone do cifrão. E eu quero dar um espaçamento à sua direita de 1 pixel, tá? Então, é isso que nós estamos fazendo aqui. Bem, uma aula bem longa, né? Mas estilizamos aí a parte de div e spam, tá? Para a gente ver como é que funciona. Além da gente saber o que é uma div e o que é um spam, agora a gente sabe que a gente pode estilizar ele e dar vida à nossa página web, tá bom? Então, muito obrigada, pessoal. Até mais e tchau, tchau!